Bem-vindos a mais um ACIPcast. Tudo bem, Cezinha? Joia, Aninha. Hoje o Cezinha tá aqui, viu, gente? No último ele me abandonou, agora, graças a Deus, ele tá aqui comigo. Tá tudo Muito certo bem-vindo, agora. viu? Obrigado. E hoje temos uma presença muito especial. Ilustre presença. Estamos com o nosso presidente, Jean Dayer, aqui no ACIPcast. Jean, muito bem-vindo. Olá, Ana. Olá, César. Obrigado aí pelo convite. E mais uma vez, né? Já passou um tempo, hein? Passa rápido então, demais. Gente, a gente estava conversando antes de começar. 1 ano e meio atrás, nós gravamos com o Jean. Ele tinha acabado de assumir a CIP. E aí o foco do programa foi para entender, conhecer quem é o Jean Dayer. E o foco foi esse. Agora, o foco desse programa é para a gente entender, para a gente conversar e conhecer tudo que o Jean já realizou nessa primeira gestão dele, que, como ele mesmo disse, faz um pouquinho de tempo, mas 1 ano e meio, gente, já está quase finalizando a primeira gestão, né, Cezinha? Sim. Como o tempo voa. Sim, o tempo voa. Tempo voa muito. Então, Jean, muito bem-vindo. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Queremos saber o que você está sentindo, o que você está achando, como foi esse período de ACIRP, como presidente da ACIRP. E tem uma imensidão de coisas que você realizou nessa gestão. Então, quero começar perguntando exatamente isso. Como está sendo para você o desafio? Ou talvez não, né, Cezinha? Não sei se é desafio ou não. O que você está sentindo? Como está sendo essa gestão, essa primeira gestão aí de ACIRP como presidente? Ô, Ana, eu continuo respondendo da mesma forma, viu, César? Pergunta para mim, e aí, você está pronto e preparado? Eu falei assim, preparado é no processo, e pronto, é quando você finaliza. Então, não mudou nada. Nem uma coisa, nem outra. Nada. É um desafio muito grande, né? Uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é uma honra, é uma responsabilidade muito grande. São 105 anos de história, 105 anos de uma entidade que se confunde com a história da nossa cidade. Então, passaram grandes nomes que realmente transformaram a nossa cidade e colaboraram para um ambiente próspero de negócio. Então, isso daí, só por si só, já é uma responsabilidade grande. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa fazer comparação, né? Eu acho que isso é o principal. Cada um é um, né? Cada um tem exato. seu jeito. Então, assim, o que eu procuro fazer é dar o melhor, entender, né, como que nós podemos melhorar. Agora, quem faz as coisas são as pessoas. Então, são 30 diretores junto comigo e mais os quase 55 colaboradores da CIRP. Excelente. E, Jean, um pouquinho mais nessa linha, antes da gente entrar efetivamente nas ações, né? Assim, nesse período todo, qual foi o maior desafio aí que você passou como presidente? Não, eu acho que assim, desafios são vários, né? Todos os dias nós temos desafios. Mas de verdade, Ana, acho que o maior desafio é você entender a entidade. Eu acho que hoje você já conhece? Ainda não, por isso que eu estou te falando. É um processo realmente que ainda é muita coisa. Então, assim, uma das coisas que eu fiz foi ler os livros da ACIRP. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Por mais que você faz ali parte do dia a dia, você já conhece a ACIRP há muitos anos, você não sabe de algumas nuances que existem e com a história, com o livro, né? O historiador Lelé Arantes, aliás, mandar um abraço para ele coloca de forma, né? Consegue colocar tudo ali no livro e fica muito mais claro e muito mais fácil para você entender a importância da nossa ACIRP. A importância. E quando foi feito, né? Foram feitos os livros lá atrás. Sim. Acho que a gente nem tinha noção, né, Cezinha, do que isso representava. E é o que você falou agora, né? Uma entidade de 105 anos e a quantidade de coisas. E nós tivemos o prazer de já conversar com alguns ex-presidentes. E é uma coisa muito maluca. Espetacular. Porque aí a gente começa a entender, e eu falo isso, né, que a CIRP, o grande diferencial da CIRP é ter isso, essa continuidade. Sim. Né, que é lindo de ver. Porque o que foi começado, né, na gestão do Bianchini, na gestão do Graciani, enfim, às vezes você está colhendo fruto agora, exatamente, depois de muitos anos. Mas por quê? Porque foi plantando, né? Foi colocando um tijolinho por vez, e aí agora vê a casa pronta. Né? Ou, enfim, eu acho que isso é uma construção. E quando a gente conversa e começa a entender tudo que eles realizaram no decorrer das gestões, fala, meu Deus, faz todo sentido. É muito legal. E assim, por exemplo, na nossa gestão, né? Que é de vocês também, né? Então, importante foi o quê?
algo que o Kelvin queria entregar na gestão dele, que era a entrega do auditório da Abadi e também a nova distrital, o novo local ali da região norte. E isso foi dado continuidade. E os méritos, né, da gestão passada. Então, acho que é isso. Acho que mostra a maturidade da CIRP, né? Eu acho que isso é importante e tem que ser... O legal é isso mesmo, assim, o pessoal, assim, o mais antigo conta. A dona Yolanda idealizou assim, vislumbrou uma distrital norte, o Parisi implementou, depois o Paulo, né, aí foi mudando, né? Aí mudou de sede, né, acho que em outras gestões. Na gestão do Paulo teve uma mudança de sede, uma reforma, e depois, agora uma sede melhor, porque a distrital ficou mais ampla, né? Então, assim, é o que a Ana falou. É diferente da gestão pública, que tem as rupturas, né, de gestão, a nossa infelizmente, não. né? As nossas têm uma continuidade, né? Isso é importante. Importantíssimo. E aí, vamos começar falando exatamente sobre isso que você citou, né? Nós já tivemos esse 1 ano e meio, aí quase 2, 2 inaugurações, né? A inauguração do auditório e a inauguração da Distrital Norte. Então, como que foi? Por que você acha por que é importante? Por que foi importante essa construção, né? Inclusive, no auditório, a última gestão do Kelvin praticamente, entre aspas, parou, né? Em prol da construção, da reforma do auditório. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas 2 coisas, que eu acho que são coisas tão importantes, e aproveitar que você já citou. Sem dúvida. Bom, primeiro começar com o auditório. Eu acho que o auditório foi um marco, realmente, deu um up para a Avenida Badibacite, uma avenida importantíssima para a economia de São José do Rio Preto e para a história também. Então, ali o auditório, ele deu uma nova roupagem, né, sem dúvida nenhuma, mas com um modelo muito dinâmico, multiuso. Então, é um auditório que pode acontecer 3 eventos simultâneos. Um auditório que, se aberto inteiro, fica 450 pessoas. E nas salas, 85 e 220, porque você tem ali toda uma acústica. Tem a ver também com a nossa bandeira, uma das bandeiras da CIRP, por um centro de convenções, né? Que tudo indica que nós teremos em breve, né, um centro de convenções, onde nós perdemos muito eventos para outras cidades. Então, o auditório, ele é parte disso. Lógico que ele não resolve o problema, mas ele ajuda muito, 450 lugares, mas principalmente, realmente, eu acho que foi a questão da Avenida de Bacite, o que transformou aquilo ali. Então, é uma avenida que sofreu muito, né, nas últimas exatamente. décadas. Então, Cezinho, acho que é importante frisar isso. Da Distrital, sem dúvida nenhuma, é um processo de evolução. Ficou quase 20 anos lá na Hernani, Pires Domingues, né? E agora nós estamos na Sebastião Gonçalves ali, quase no Linhão, né? Quase tem o viaduto ali, né? Quase ali bem ali no começo. E é uma outra realidade do que nós tínhamos, né? Então, assim, um espaço maior, onde você tem uma cooperativa de crédito, onde você tem o Banco do Povo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também o Sebrae aqui, que é um case de sucesso, o Sebrae aqui, com o Banco do Povo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, olha como deu uma nova forma ali. Para uma região muito importante. Região Norte hoje, ela é quase do tamanho de Araraquara, maior que Araçatuba. Então, olha o tamanho disso. 24 mil CNPJs. 24 mil CNPJs Nossa. Estão na região norte, né? Então, mostra o tamanho e o potencial que tem essa região para a economia e, lógico, a CIRP não pode ficar, sem dúvida, já está há muitos anos, né? Quase mais de 20 anos que nós temos o escritório lá, mas agora com o escritório maior para receber mais os seus associados Sim. de forma mais confortável. Escutando você falar, fica claro, né, o quão a CIRP tem que estar envolvida e inserida nas coisas principais da nossa cidade. Perfeito. Né? E tá muito, é muito pioneira, Sim, né, nesse sim. sentido de entender, enxergar as oportunidades, não só oportunidades, mas assim, onde que precisa estar junto para trazer desenvolvimento, para trazer crescimento
para a nossa cidade. Por isso que muitas vezes, né, Cezinha, as pessoas às vezes, a CIRP, prefeitura, tá tudo junto, né? Não entendem muito, não conseguem muito diferenciar. Mas a CIRP tem um papel importantíssimo e essa gestão está fazendo muita coisa nesse sentido, né? Coexistência, né? Então, exatamente. De verdade, nós temos que ter esse relacionamento com a iniciativa privada junto com o poder público. Eu costumo dizer, nós queremos fazer com vocês, não para vocês e nem vocês para a gente, é com vocês. Eu acho que esse é o papel mesmo e trazer pautas que realmente fomentam um ambiente próspero de negócios. Ana, quando eu entrei no NJE, eu lembro que os pilares... Quando você entrou, Cezinha, que ano, você lembra? 2014. 2014. Ó, eu entrei no NJE e os pilares eram networking, capacitação e representatividade. Aí os pilares, network e capacitação, são pilares fáceis, né? A representatividade... Fáceis mais ou menos, né? Fáceis de entender, sim, né? De entendimento. Aí a representatividade, eu ficava pensando assim, mas será que é representativo? O edital eu não sei, mas quando a gente entra adentro da CIRP e entende a potência, é isso que você falou da prefeitura e a CIRP juntas, né? A gente entende essa questão da representatividade. Você já foi presidente de outras entidades. Eu sei que não pode comparar, não dá para comparar, mas só para entender as diferenças de nuances, porque a CIRP, ao meu ver, ela é uma potência de representatividade mesmo hoje. Assim, a gente está há 10 anos na diretoria, a gente consegue enxergar isso muito bem, né? Às vezes não fica claro para o público, né? De novo, né, César? São 105 anos. Rio Preto tem 173, então olha isso, né? Olha a importância de uma entidade... Mais da metade da vida. De uma entidade que faz parte, é a irmã, bem dizer, junto, a irmã mais nova da cidade. Olha que, não é verdade? Então, olha a importância de uma entidade como essa. Então, sem dúvida alguma, ela tem já alguns, né, marcos aí na história de São José, de impulsionar o desenvolvimento econômico. É muito citado na questão dos televisores, né, que vieram pela primeira vez graças a um ex-presidente da CIRP. Então, são pessoas que tiveram coragem, tiveram ousadia para realmente fazer as coisas acontecerem. Então, acho que esse é o nosso papel. E a CIRP tem um papel muito relevante nisso, sem dúvida alguma. E aí, pegando um pouquinho da fala do Cezinha, né, com relação às outras entidades que você já presidiu, assim, o que é de diferente, como você já teve essas oportunidades e essas vivências, ser presidente da CIRP? É o peso, né? Sem dúvida alguma, é um peso que, ao mesmo tempo, você não pode te oprimir também. É um peso que você tem tentar ter habilidade para deixar leve, né? De uma forma que você leve, conduza a CIRP aonde precisa ir, mas não de uma forma pesada, porque realmente o nome é muito forte. São quase 5 mil associados. É muita diferença, né? Então... e de novo, tudo que ela já representou para a história de São José do Rio Preto. Então, você dá continuidade a esse trabalho, tem um peso gigante que é aliviado junto com os diretores que trabalham ali de forma voluntária para te ajudar nesse processo. O presidente, agora você acabou de citar essa questão, né, do número de associados, a gente está com quase 5 mil associados, então é uma entidade grande, né, com muitos... E aí o desafio está aí, né? E ao mesmo tempo é grande e manter esses associados, entregando, né, os benefícios com que os empresários entendam e aproveitem os benefícios. E Rio Preto está crescendo muito também, né? Não só nosso número de associados como entidade, mas São José do Rio Preto cada vez aumenta mais o número de CNPJ. Sim, 102 mil. Meu Deus do céu. 102 mil CNPJs. Se na região norte tem 24 mil, exatamente, né, 102. O que você tem feito, né? O que a CIRP tem feito para manter esses associados e para aumentar esse número, para conseguir ajudar cada vez mais os outros empresários que hoje não fazem parte do nosso quadro? Primeiro mostrando o que o César falou, dos pilares da CIRP. A questão da representatividade, da capacitação, do network, soluções estratégicas, que hoje nós temos produtos e serviços, né? Temos uma rede de descontos forte,
né? E também a questão do hub de inovação que vai vir. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, a tua pergunta está ligada ao sucesso do associado. Então, a implantação de um setor hoje que cuida do sucesso do associado, da retenção. Então E que não tinha antes, né? Nós Que essa diretoria nasceu na sua gestão. Nasceu nessa gestão com o intuito disso, de reter, né? Mas não só reter por reter, nós temos que atrair, reter e desenvolver. Então, esses 3 pilares têm que funcionar juntos, né? Eles têm que funcionar juntos, porque não basta só atração e retenção se você não desenvolver. Então, é um desafio, sem dúvida alguma, nesse sentido. E nós temos metas hoje baseado nisso, de retenção, para não ter cancelamento. Nós conseguimos ter muita atração, mas a retenção que é o nosso desafio, porque muita gente não consegue entender o valor de ser associado à CIRP. E é isso que nós estamos tentando mudar, né, com o sucesso do associado. Então vamos aqui, gente, já aproveitar o espaço, né, e falar que a CIRP, assim, tem muita coisa. Não tem, às vezes eu não me conformo do empresário e falar assim, não, a CIRP, eu não preciso da CIRP. Não tem como não precisar, porque a CIRP tem tantas entregas, né, como você comentou, são 30 diretores, cada um na sua pasta, fazendo e desenvolvendo coisas em prol do empresário, do associado, e aí não tem jeito, né, do empresário falar assim, não, eu não preciso, é por falta de conhecimento. Então também faço aqui a meia-culpa nossa, né, como entidade, da gente muitas vezes não conseguir mostrar e apresentar e comunicar tudo que nós temos, mas você associado precisa estar presente, precisa ser associado da CIRP, porque tem muita coisa e com certeza vai ajudar no seu desenvolvimento, no seu resultado. Não poderia deixar de dizer Lógico, isso, né, presidente? Muito bem. Não poderia deixar de dizer isso. E quando a gente fala de crescimento, a gente também tem que pensar na nossa casa, né, em arrumar a casa. E eu vejo que você tem feito muita coisa para os nossos clientes internos, que são nossos colaboradores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você tem feito de diferente com relação aos colaboradores, a sua gestão. Você é um empresário, você é um homem de gestão, né? Que a empresa tem muito tempo, isso a gente falou no outro programa, quantos anos tem a Gold, tem outras empresas, enfim, para você falar um pouquinho sobre o que você tem feito de diferencial nessa gestão, nesse seu mandato. Bom, como eu costumo dizer, não existe sucesso sem processo, sem pessoas e sem propósito. Então, pessoas, para mim, é um pilar importante. E eu acho que isso a gente já tinha muito, sem dúvida alguma, na CIRP, mas nós estamos dando continuidade e sempre tem oportunidade para melhorar, né? Acho que uma delas foi o Café com o Presidente. O Café com o Presidente é um bate-papo com os colaboradores, que é um espaço para eles ficarem à vontade de conversar. Falar, olha... É individual, presidente, não? Nós trazemos grupos, né, de 4, 5 colaboradores, tá. E ali é aberto um espaço para eles baterem um papo, para nós conversarmos, tomando um café, e falando o que nós podemos melhorar, o que nós estamos no caminho, onde nós não estamos e temos oportunidade para melhorar. Nada do muro de lamentações. Não, ali não é espaço para isso. É espaço, né? Exatamente, para melhorar. O que nós podemos melhorar? O ambiente, processos, a própria questão das pessoas e também, por que não, o propósito, para ver se todos estão alinhados com o nosso propósito. Então, eu acho que o Café com o Presidente, Ana, foi algo que foi diferente, né? Não tinha, e nós colocamos nessa gestão para justamente ter uma escuta ativa com os nossos colaboradores. E teve algum insight, algo que foi vários, dito César, que muito foi legal, muito legal. Então, assim, isso é feito um banco, né, de ideias, desse banco de ideias o que faz sentido virar um projeto ou um programa, enfim. E também toda a parte também para a qualidade de vida, né? Por exemplo, massagem, a questão da respiração, né, da meditação, enfim, tudo o que nós colocamos para realmente melhorar a qualidade de vida de todos eles. E quando você fala disso, né, assim, falo de algumas coisas que a CIRP tem feito, como é importante,
né? E a gente que está há bastante tempo na entidade vê esse desenvolvimento e essa melhora, e não tem jeito, né? Se a gente está falando de, por exemplo, isso que você citou, que hoje tem uma diretoria do sucesso do associado, não tem como dar sucesso ao associado se os colaboradores internos não São tiverem eles que fazem as coisas cuidados, acontecerem, né? exatamente, se não tiverem cuidados, preparados para receber e para trabalhar em prol do associado. E tem uma outra questão também, né, presidente? Não é brincadeira. Eu falo que não é brincadeira trabalhar na associação comercial, porque é muito cacique para pouco índio, Sim. né? Os diretores estão lá, aí essa diretoria muda, e geralmente a equipe, tomara que continue, a equipe interna, né, continua, e aí muda a gestão, e aí muda a presidente, aí muda a diretoria, e aí tem 30 diretores, aí cada um é apoiador de um, cada um tem um jeito de trabalhar, tem um jeito de mandar, tem um jeito de se relacionar. Então não é brincadeira. Não é. E assim, o que nós temos com o objetivo é justamente a profissionalização. Porque aí fica mais fácil. Exato. Entra gestão, sai gestão, continua, né? Então, de novo, a gente mostra a importância que cada colaborador tem dentro da CIRP. Que, na verdade, também se for analisar, é uma missão, né? Porque é ajudar as outras empresas. Então, pode ser, sim, um propósito de vida se cada um, e a gente procura mostrar isso para cada um deles. E a CIRP é uma escola, né? Sim. É uma Sem escola, porque todo mundo que passa pela CIRP acontece. E eu acho que isso que você citou é muito importante, porque assim, está trabalhando em prol de muitas empresas de vários segmentos diferentes, de vários tamanhos, né? Cada um tem um propósito diferente, então é um muito mais que o MBA. Sem dúvida e depois alguma. pode até sair, né? Ir para outras empresas, Sim, mas a bagagem, o know-how que adquiriu trabalhando na CIRP, né? E o networking que faz também. É imenso. Então, realmente precisa ser trabalhado. É uma coisa que é importante, porque muitas vezes o associado não tem noção disso. Exatamente. Né? Que os colaboradores continuam, que tem que ter essa gestão, que tem que ser trabalhado. Hoje o RH, a área de RH tem trabalhado de uma forma exemplar, né? Cada vez mais, com uma musculatura cada vez maior, para poder efetivamente colocar em prática tudo que um RH estratégico faz. Né? E hoje a gente pode falar que a CIRP tem isso muito forte. Sem dúvida. E assim, Ana, como você falou, né? Eu acho que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Sim. Então não faz sentido não investir em pessoas. Sim, né? Então sim, acho que fica a dica aqui para todos que estão nos assistindo. E importante citar também, como você falou, né? Todos os diretores são voluntários e cada um tem o seu negócio. Sim, então, exato. nenhum consegue ficar lá 100% do seu tempo. Se não tiver alguém para colocar em prática, né, aplicar tudo que o diretor pode até gerenciar das coordenadas, mas quem faz a coisa acontecer é todo o grupo, todos os colaboradores internos da associação comercial. Isso é lindo de ver. Eu costumo dizer que os diretores doam, né, seus talentos, seus dons, mas o que tem mais importante que é o tempo de vida. E aí tem muita gente que não entende isso. Então, o que eu faço o convite, eu falei, venha conhecer por que pessoas estão doando seu tempo de vida em prol de vocês mesmos. Então, eu acho que esse é o convite, né? Esse é o convite. Então, agradecer, acho que todos os diretores que fazem parte da diretoria da CIRP de forma voluntária. E que já fizeram, todos né? que fizeram parte e que deixaram seu legado de alguma forma, né, de missão cumprida. Então, acho que é muito importante valorizar todos que passaram lá, sem dúvida alguma, e que mudaram a história de São José do Rio Preto no questão do ambiente de negócio, com certeza. Muito bom. Hoje, a gente cita muito a questão da TV, né, que a CIRP foi pioneira de ajudar a trazer, mas eu me lembro de uma reunião que o Roberto trouxe algumas coisas históricas de Rio Preto, e a CIRP também está vinculada a trazer o rádio para Rio Preto também, né? Não, tem vários. E aí, conversando com o Dr. Daniel, a gente viu que o bombeiro lá do Distrito Industrial também quem trouxe papel importante foi a CIRP. Mas a minha pergunta é o seguinte... A gente tem 105 anos. Sim. Hoje, na década de 90, 80, a questão do crédito era muito forte, né, do crediário. Então, as associações comerciais como um todo eram mais um banco de dados, né? Assim, o serviço principal era o banco de dados da SCPC. E hoje, por conta de N fatores, esse serviço continua forte, né? Importante. Mas não é mais tão forte quanto antes, né? E surgem novos desafios
temporais, né? Assim, Perfeito. no tempo certo, né? Uhum. E a gente está na época da tecnologia, né? Na época da Sim. inteligência artificial, nada como um presidente da área, né, Ana? E como que você vê essa evolução das associações comerciais, essa adaptação ao meio que a gente está? Bom, eu acho que a evolução, ela passa por N fatores, né? Eu acho que uma associação comercial hoje, ela tem que entender que ela sempre foi um concierge. Então, acho que é isso. Acho que esse é o papel de uma associação comercial. Dentro da ACIRP, o que nós estamos enxergando para o futuro? Primeiro, como você falou da tecnologia, a importância da inovação. E a inovação, ela pode ter tecnologia ou não, né? Então, inovação é fazermos melhor que fazemos hoje, de forma que se torne obsoleto. Akio Morita, cofundador da Sony, que definiu. Eu gosto muito da definição dele. Nós vamos inaugurar agora em janeiro um hub de inovação dentro do Parque Tecnológico para os nossos associados. Então, qual que é a ideia? Levar inovação para os associados à CIRP. Por quê? Não dá mais para pensar, não é diferencial, é uma questão de sobrevivência. Você precisa pensar em inovação, você precisa inovar. E muitas das vezes as empresas pequenas não têm alguém para pensar nisso. Então elas vão se conectar com a CIRP, por isso que é um hub, chama-se hub. Hub você conecta, né, nesse hub que vai conectar com o outro, vai trazer a solução. Então a ideia é você ter as suas dores, ter seus problemas, levar para a CIRP e a CIRP ir atrás de uma solução para conectar com os seus associados. Esse é um ponto. Outro ponto, sem dúvida alguma, é a questão do Centro de Estudos Econômicos. O Centro de Estudos Econômicos tem a meta de se transformar no cérebro econômico de Rio Preto. Então, dados que precisam ser transformados em informações, que precisam ser transformados em inteligência. E isso a associação comercial pode fazer. Ela tem muitos dados, mas se ter só os dados, não adianta. Não é verdade? Então precisa transformar em informação, que precisa transformar em inteligência. E o Centro de Estudos Econômicos hoje está dando passos largos nesse sentido. Hoje, para você ter uma base, tem alguns secretários que usam informação do Centro de Estudos Econômicos. Está lá no nosso site. Você entrar lá no ACIRP Rio Preto, você vai ver que tem a opção lá dos Centros de Estudos Econômicos e tem dashboards para saber quantas empresas tem, quantos CNPJs tem, CNPJs por segmento, enfim. Tem várias informações ali já disponível de forma aberta. Então, o Centro de Estudos Econômicos é uma tendência que pode fazer a diferença para as associações comerciais. Hub de inovação e o Centro de Estudos Econômicos, eu acho que são dois pilares importantes para estar fazendo parte hoje, pelo menos da CIRP. A CIRP entende dessa forma e as outras associações comerciais acho que poderia pensar nisso também. Quando você fala dessas duas coisas, né, no meu entendimento é o seu gol de placa, né? Porque Nossa. assim, o quão importante isso é para uma associação e principalmente, né, e que é difícil. Porque quando a gente está falando de uma associação de 105 anos, é conservadora, né? Nasceu lá atrás, tem muitas coisas, tem muitos valores que são importantíssimos, que não tem como a gente deixar de existir, mas para inovar, para mudar, a gente sabe que é um desafio, né? Ao mesmo tempo, como você muito bem colocou, não tem como a gente não ter essa questão da inovação e talvez de tecnologia também, que a CIRP também está fazendo muita coisa, né? Inclusive internamente, tecnologicamente falando, porque senão a gente fica para trás, né? E não consegue manter o que a gente era. E para manter, precisa inovar, precisa mudar. Então, o Hub de Inovação, não tenho dúvida que é um gol de placa e vai ajudar muito. E às vezes é interessante, né? Às vezes a gente olha, às vezes as pessoas nem sabem direito o que o Hub vai fazer, Sim. né? Mas vai fazer. Vai. E vai ajudar muito. Talvez eu não tenha noção, né? Mas assim, acho que... E por falta de conhecimento mesmo, né? Falta de cultura, porque é uma coisa nova. Mas importante é que quando inaugurar o Hub, nós já vamos ter algumas turmas validadas, entendeu? Perfeito. Nós fizemos já fomos a campo para realmente já levar essa cultura da inovação e do modelo que vai ser o Hub. Então, quando inaugurar o Hub, já vai ter algumas validações e alguns cases também. Mas você tocou num ponto importante, que é a tradição e a inovação. Nós não podemos desconstruir tudo que foi feito, né? Porém, lógico, tem aquela máxima. O que nos trouxe até aqui não significa que ele vai levar aonde nós precisamos, mas não
invalida tudo que foi feito. Exatamente. Então, eu falo que a tradição, ela traz a luz da experiência e da sabedoria. E a inovação da coragem e ousadia. Então, você precisa ter ali sem dúvida nenhuma, o bom senso, né? Cuidado também em querer inovar, achar, olha, eu vou fazer isso, vai resolver algum problema? Não, não vai. Então não é inovação. Precisa resolver um problema, precisa resolver uma dor, correto? Então a tradição, ela traz esse, sabe, para dar esse equilíbrio, né? Na questão, se você for, só vou pensar em inovação, 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 daqui a pouco você está fazendo um monte de coisa que não faz sentido. Então, tem que tomar cuidado. A gente nem valoriza às vezes, né? E nem enxerga, né? Exato. E nem sente como um benefício, como algo bom e que dê resultado, né? Que a gente tá, o nosso grande interesse aí, a gente está falando do resultado. E aí, falar também dessa questão do Centro Econômico de Estudos, como você muito bem colocou, o quão importante, né? Quando a gente vê hoje as empresas, são as informações, são os dados, né? Quem não tem dado, não tem nada. Dado ao novo petróleo. Dado ao novo petróleo, mas assim, hoje é o dado transformar em informação e agora precisa ter inteligência. Então, esse é o papel do Centro de Estudos Econômicos. Então, a ideia do Centro de Estudos Econômicos é nós colocarmos o que nós pudermos ali de ferramentas de IA, de inteligência artificial, para justamente ajudar nas tomadas de decisões. E ele também começou, se não me engano, na gestão do Kelvin. Né? Sim, foi. Pegou o final da gestão do Kelvin para ir para... Que foi o Wagner. O Wagner. Isso. E aí nós damos continuidade. Não é do Paulo, não? Não sei, pode ser, mas eu posso estar falando alguma coisa equivocada, mas eu acho que foi na do Kelvin. E o quão isso é importante também, que é o que a gente já falou, que é o que a CEPRI faz, essa questão de ir aprimorando, né? E melhorando, e se a gente for pegar há 2 anos como estava e como está hoje... É inovação. A CIRP sempre inovou, né? Inovou, ela sempre é melhorar algo que já existe, é isso. Eu acredito que começou na gestão do Paulo como núcleo, depois na gestão do Kelvin teve diretoria. Pode ser. E como isso é importante, né? Porque assim, é por isso que eu falo, a CIRP pioneira, sem dúvida, né? Já pensando nisso lá atrás, onde a gente não falava muito sobre isso, porque a gente está falando aí de 6 anos atrás, mais ou menos. Então, e aí vai se aprimorando e hoje é uma ferramenta que, como você muito bem falou, ajuda a cidade como um todo. Tem alguns secretários que estão buscando as informações nesse canal, né? Que é a CIRP que cuida, que é a CIRP que gerencia e a CIRP, mais uma vez, em conjunto, né? Com a cidade e com o poder público, quão importante é isso. E aí eu acho que tem alguns pontos e a gente não pode deixar de falar, né? Um núcleo que ficou cada vez mais forte foi o núcleo do cacau. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o núcleo e principalmente o que está fazendo, né? O que está ajudando no desenvolvimento aí da nossa região, trazendo o cacau para cá, Sem dúvida. Bom, primeiro que é uma CPL, né? Então, a CPL Explica um pouquinho, presidente, o que é. É a antiga PL, é a nova exatamente, PL. Exato. É a evolução da APL. Antes existia a APL, que era Arranjo Produtivo Local. E agora nós temos a CPL, que é a Cadeia Produtiva Local. Perfeito. Ok? E aí, a CPL, ela tem níveis de maturidade, né? Ela tem níveis ali que ela começa em desenvolvimento e tudo mais. No caso da CPL Cacau, liderada pela CIRP, junto, né, com o nosso núcleo, e aí méritos para o André e também a Flaviana, né, que estão à frente desse núcleo, conseguiu o reconhecimento, que não é fácil, gente, não é fácil, como CPL do cacau, reconhecimento e nível maduro, que é o nível mais alto. Então, assim, mostra o quê? Governança. O que diferencia os núcleos CPLs não é simplesmente provar que existe. O que é a cadeia produtiva local? É você provar que existe uma atividade, existem empresas, né, que estão organizadas, trabalhando junto em prol da cidade e tudo mais, e desse segmento. Mas precisa ter uma governança. E aí a CIRP que entrou esse papel. Ela fez toda a governança, apresentou todas as evidências para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e aí você tem o reconhecimento do cacau. Bacana. O cacau, que é um produto importantíssimo, né, na cadeia... Que está em defasagem no mundo, a produção, né? Exatamente. Então, e assim, que o interesse não vai acabar nunca, né? Então, ela é muito importante na cadeia produtiva, e São José do Rio Preto ser reconhecida como uma CPL de cacau, sem dúvida nenhuma, foi
uma conquista grande, mas grande mesmo, que tem mérito, de novo, das pessoas que tiveram o quê? Coragem e ousadia. E que também começou lá atrás, não, né? E o interessante é que, quando que começou o núcleo? Faz uns 4 anos? 5 anos, mais ou menos. Talvez. Nem tinha cultura do cacau aqui na Isso. região. Exato. Né? Eu falo assim, a questão do pioneirismo, mais uma vez. Pesquisa, né? eu acho que foi pesquisado com Isso. a Cargill, se não me engano. Né? A questão do clima, né? Que Rio Preto era, que a nossa Aí região era propensa para isso. Colocou no metade da cultura das seringueiras, eu acho, né? Tudo... Faiana do Paulo, acho que foi Isso. usado como teste. Exato, Isso. tudo tem a Nem parte, tinha, é o processo, agora é de cadeia. novo, né? Tem um processo para chegar até aqui. Então, eu costumo dizer que o sucesso, né? Já tem fábricas de chocolates aqui na região já? Eu lembro que em uma reunião, presidente, nós experimentamos. Você lembra, Cezinha? Sim, lembro. Nós experimentamos o chocolate do cacau feito aqui. Acho que então, tem tudo preparado, né? Já, né? Então, acho que isso que é importante. E é tão interessante, né? Porque agora me veio na cabeça isso. A gente está falando tanto da questão de pioneirismo, estamos falando tanto da questão de inovação. E aí, de repente, né, fala assim, o Hub de Inovação vai ser inaugurado agora em janeiro. Dá uma sensação como se a CIRP, agora que ela estivesse sendo inovadora. E na realidade não. Desde 1900, é o que eu falo, desde desde 1920, ela vem inovando, sempre melhorando algo. Exato. E aí quando a gente fala dessas questões, né, dessas entregas, a gente vê nitidamente. Porque todas, ou a grande maioria, começou lá atrás. Sim, sem né? dúvida. E começou como? Inovando. Quando falou do cacau, é uma inovação. É isso. Porque quem plantava cacau aqui? Ninguém. Né? Quem tinha pensado nisso? Ninguém. E aí, de repente, a CIRP vem e assume esse papel e desenvolve tudo isso. Eu acho que a inovação é mais sem dúvida, é uma mentalidade e a questão da ação, né? De você realmente ir fazer. Porque senão fica só no campo das ideias. Exato. E aí não sai Aí não do vai. papel. Exato, exatamente. O quão isso é importante. Um outro ponto que eu acho importante a gente citar aqui, que inclusive me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a formatura é hoje, é do Sempre em Frente. Sempre em Frente, sem né? dúvida. A E o escola Sempre de em Frente- empreendedorismo. Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho do que é o Sempre em Frente e falasse um pouco que daí aconteceu na sua gestão dessa parceria com o Senac, Tá. né? Do Senac estar junto nesse projeto do Sempre em Frente junto com o Núcleo de Jovens Empreendedores. Acho que o Sempre em Frente é um projeto maravilhoso, né? Um projeto para tirar jovens. Eu estava na reunião de dar ideia. Quando lançou a ideia. Cezinha, depois começou conta. Que legal. E então aí acho que é importante a escola do empreendedorismo, né? O que muda o país? Sem dúvida alguma, é a educação, a questão do empreendedorismo, né? E trazer esses jovens para inspirá-los a empreender é algo, sem dúvida nenhuma, muito digno, muito bonito, e isso a CIRP realmente fez algo diferencial. E foi na gestão da Adriana Neves, né? Foi na Adriana. Da Adriana, né? Foi no meu Foi primeiro 2014? 2014. 2014. A ideia. Aí eu acho que a primeira reunião foi em 2015. Então, esse projeto é um projeto maravilhoso, é um projeto, sem dúvida, uma grande conquista da CIRP, uma grande entrega, porque, mas eu não vou empreender. Todos nós precisamos ter essa noção, porque se você não quiser empreender, tem uma outra forma de você empreender que é maravilhosa, o intraempreendedorismo. Você não pega toda... A mentalidade não tem fundamental, né? Todas as responsabilidades que um dono tem, que um proprietário, mas você pode intraempreender. Como intraempreender? Uma luz acesa. Tem alguém na sala? Não, peraí, deixa eu apagar, porque está consumindo. Então, toda essa mentalidade, ela é importante. Então, Sempre em Frente é algo assim que eu acredito que transforma vida de pessoas. Vi agora recentemente um jovem, acho que foi na gestão passada, que está num caminho, sabe, dando voos aí alto, que começou no Sempre em Frente. Então, isso é gratificante, sem dúvida alguma, e mostra mais uma vez a força e o papel da CIRP. E essa parceria com o Senac? O Senac. O Senac, ele entra num momento importante na questão de trazer toda a parte didática, né? Acho que é importante. Ela tem toda a parte técnica. Então, o Senac é um baita de um parceiro, uma entidade referência a nível nacional, e eles vieram para somar e para dar ainda
mais robustez no projeto, que é um projeto maravilhoso. Maravilhoso. Cezinha, conta então como é que foi o início de tudo. Ó, vamos lá. O meu primeiro ano de NJE, eu acho que hoje está comemorando 10 anos, né? A 10ª turma do Sempre em Frente. Que legal, que legal. Ou 10 anos ou 10ª turma, não lembro. Porque na pandemia eu não sei se teve, né? Mas, enfim, como que foi? Então, a gente tinha... naquele ano, em 2014, a primeira reunião era Melhores Práticas, tinha uma sequência. E tinha uma reunião específica que era Novos Projetos, que aí lançava as ideias, aí debatiam e depois apresentava na frente e o pessoal votava se era aceito ou não. Quem que foi a gestão de quem? Do Rupem. Do Rupem. Nessa questão de ideias, nasceu o Sempre em Frente primeiro, depois nasceu eu esqueci o nome do projeto, mas é o projeto que o Thiago liderou, que era das entidades sociais, até que a Adriana deu aula, eu esqueci o nome, o NAS. O NAS. Aí que virou depois uma diretoria e um núcleo, né? Então, tudo nasceu nessas reuniões, né? E o projeto Sempre em Frente, especificamente, o Fabiano... eu esqueci o nome do rapaz, Fabiano Ferreira, eu acho, era coach. Ele participou do núcleo, só esse ano. Lançou a ideia... Aí a gente gostou, acatamos, votamos e foi favorável. Aí na hora de executar, assim, quem deu a ideia geralmente é o líder, né? Cadê ele? Ele não estava ali mais. Aí foi passado o bastão, acho que pro Diego e pro Lucas. Lucas, que hoje é prefeito da Palmares Paulista, se não me engano. Lucas Assunção. Passado o bastão pros dois, que os dois, acho que foi no comecinho dos 2 primeiros anos que começaram a fazer. Aí foi junto com o Filadélfio, né? Fizeram... Aí a gente custeou a ajuda de custo para custear transporte, lanche. Foi bem bacana no começo. Mas foi nessas reuniões de novas ideias. Tudo tem um processo, né? Que é a jornada. Então, tudo. É a história. E aí, lembrando disso, né? Daí, por coincidência, agora a formatura finalizando aí 2025. Quão importante isso, como você muito bem falou, o quanto a educação é importante para isso. Excelente. Presidente, e falarmos um pouquinho sobre a questão da criação da governança colaborativa, né, que essa eu acho que começou na sua gestão. Perfeito. E qual que o que a CIRP tem a ver com isso? É a CIRP, não é a CIRP? A CIRP está inserida, não é inserida? Falar um pouquinho sobre como funciona a governança e, principalmente, o quão é importante isso para nossa cidade e para o futuro. A governança colaborativa é da região metropolitana, né? Ela cuida da região metropolitana também. Mas, assim, também nasceu com a gestão do Kelvin, tá? No finalzinho, né, o Germano e o Oswaldo procuraram o Kelvin topou o desafio e falou, vocês vão liderar? Não, nós vamos liderar, vamos... Então, tá bom. Qual é o objetivo da governança colaborativa? O próprio nome já diz, é colaborar. Então, com a governança da cidade. Exatamente. Então, é pensar no futuro de São José do Rio Preto, não só no momento, mas quem está pensando em Rio Preto para o futuro? Quem está pensando a longo prazo, visão a longo prazo? Foi uma união de várias entidades, liderada pela CIRP, né? Onde várias entidades fazem parte e nós foi colocado eixos temáticos e trouxeram muito técnicos, então é a união, de novo, iniciativa privada, né, junto com o poder público. Acho que isso é importantíssimo dizer. E aí, cada um colaborou, tinha os técnicos, né, e a CIRP liderou desses acho que são 8 eixos temáticos, se não me engano, liderou aí quase todos, né, tendo um representante, um diretor da CIRP, fazendo a intermediação para estar colocando todas as propostas, né, do que Rio Preto precisa para desenvolver para os próximos anos. Isso criou-se um documento, né? E esse documento foi apresentado para todos os candidatos na época, com o compromisso de, olha, estamos à disposição, porque o processo não é um processo de fiscalização, a governança colaborativa não tem esse papel. Ela tem o papel de realmente, olha, estamos aqui para ajudar, para fazer com vocês, que é o mesmo modelo da CIRP. Então, é um modelo testado em algumas cidades do país, né? Como, por exemplo, Maringá. Maringá tem esse modelo de gestão e um modelo que funciona muito bem. E, mais uma vez, a CIRP é pioneira nesse sentido, trazendo algo inovador, né?
que nós sabemos que não é fácil unir todas as entidades, mas se você tiver ali um facilitador onde mostra que todos vão ganhar, todos, e aí fica talvez mais fácil para isso. Mas ainda tem alguns desafios, sem dúvida nenhuma, mas nós já evoluímos muito nesse sentido. Ô, Jean, aproveitando, eu lembro que nas nossas conversas antigas, a primeira pessoa a falar para mim de cidades inteligentes foi você. Sim. Né? Isso uns 10 anos atrás, mais ou menos. E se não me engano, o projeto anterior, assim, é que assim, a governança colaborativa deve ser um avanço Sim. também de várias tratativas que teve com o poder público. Teve um estudo que a CIRP trouxe de cidade inteligente, que a CIRP trouxe pessoas de Curitiba, se não me engano, né? Uhum. E a CIRP bancou esse estudo na prefeitura, não foi? Perfeito. E, se não me engano, foi na sua diretoria. Você não era o presidente, mas era o diretor da área, né? Isso, acho que as cidades inteligentes, né, é um tema importantíssimo que precisa ser de forma responsável ser tratado. Por exemplo, o Rio Preto deu um passo importante para o Smart Rio Preto, sem dúvida alguma, mas o que é? É a gestão eficiente, é isso. O final das contas é isso, é uma gestão mais eficiente, onde o cidadão ele vai ganhar com qualidade de vida. É melhorar a qualidade de vida do cidadão com uma gestão eficiente. É isso. Entendi. É isso que é o principal. Explicar cidades inteligentes em poucos minutos ou poucos segundos é essa a explicação. O legal é esse avanço. Assim, a CIRP está propondo coisas, né? Não cobrando, como Sim. você bem pontuou. Propondo e às vezes até bancando estudo, assim como fez lá atrás, dando o projeto arquitetônico da reforma do calçadão. Perfeito. Né, doando, né? E doou esses estudos da cidade inteligente também, esse mapeamento, né? Uhum. Muito bacana. Então, a governança colaborativa, e aí falando da região metropolitana, além de pensar, porque tudo passa pela região metropolitana, que hoje são 37 municípios, né? Na qual Rio Preto... É muita coisa, né? Rio Preto, o prefeito de São José do Rio Preto, preside a região metropolitana. E é importante pensar no desenvolvimento como um todo, né, para essas cidades também, porque acabam vindo aqui em Rio Preto e também nós conectando com as cidades. Isso é importante para o desenvolvimento das outras cidades também. Bacana. Maravilhoso. E aí, para finalizar tudo que foi feito, né, nesse período, tem o Visite Rio Preto. Sim. Que também é uma coisa antiga, com outro nome, e que agora está se fortalecendo e vão realmente começar a trabalhar efetivamente nessa questão. E que eu acho que tem tudo a ver, principalmente no momento que a gente está passando. Perfeito. Né? Queria que você falasse um pouquinho o que é o Visite Rio Preto, qual que é o papel da CIRP nesse trabalho e o porquê tudo isso. Sim, de novo, é um comitê, né, que foi formado com outras entidades também que fazem parte, mas que está ali no guarda-chuva da CIRP. O Visite Rio Preto é justamente isso, é atração. Né? Então, atrair as pessoas para conhecer São José do Rio Preto na questão do turismo de negócios. Então, nós temos muita coisa aqui e eu acho que Rio Preto ele se destaca com um polo de saúde, com um polo tecnológico, e precisa mostrar isso, fora as outras também que nós temos, sem dúvida alguma. Mas o Visite Rio Preto é uma evolução do Convention Bureau, né? E tem muita coisa aí que nós vamos colocar agora para o próximo ano, para dar realmente um novo ritmo, tudo mais, sempre em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também em Turismo, para não ter ações isoladas. A grande questão são ações isoladas, então essas pontas precisam estar unidas, porque todas, de novo, em prol do impulsionar o desenvolvimento da cidade. O Visite Rio Preto, eu acho que tem um dos principais pontos é a atração de investidores, sabe, Ana e César? Eu acho que é isso, é você vir para cá e falar, uau, eu quero me instalar aqui, eu quero ter meu negócio aqui, porque essa cidade dá toda a condição para que o meu negócio possa prosperar. Eu acho que esse é o principal ponto, e lógico, sem dúvida nenhuma, as pessoas que venham aqui também, elas acabam consumindo aqui, hotéis, bares, restaurantes, enfim, e o dinheiro acaba sendo, né, a economia acaba girando aqui.
E é tão interessante, né, esse assunto, porque a gente fez há um tempo atrás o ACIRP Conecta, Sim. né, e que o assunto foi esse, dessa questão do turismo na região, e quanto isso também ajuda São José do Rio Preto, Perfeito. né? E aí quando fala do Visite Rio Preto, tem tudo a ver com isso, porque Rio Preto está se mexendo e a região também está, de vários formatos diferentes, né? Então aqui, por exemplo, nós temos o HB, o Hospital de Sim. Base, quantas pessoas não vêm do Brasil todo, né? Se tratar aqui, vem a família acompanhar, enfim, já traz um fluxo. Mirassol agora nessazinha, Libertadores, coisa maravilhosa. Pensar nos grandes times do mundo, né? Virem aqui. E quando a gente fala aqui, eu tô falando porque as pessoas vêm assistir o Mirassol, mas ficam hospedadas em São José do Rio Preto. Então, vão no shopping, nos ganham. shoppings, né? Exato. Se alimentam aqui em São José do Rio Preto. Então, todo mundo ganha. Próprio, né, os parques em Olímpia estão aí, mas também passam por São José do Rio Preto agora, com relação ao aeroporto internacional, né? E aí fiquei sabendo agora, Rio Preto tem sala VIP, né? Olha que diferente. Quando a gente imaginava, né, uma sala VIP aqui em São José do Rio Preto, né? Sem dúvida tudo evolução. E tudo também é questão, Ana, em relação às pessoas que fazem as coisas acontecerem, que é o que a CIRP tem pessoas, né, para contribuir nesse sentido, com a governança colaborativa, com o Visite Rio Preto, enfim, com todas essas ações que nós fazemos. E a gente, né, como você falou, a gente faz parte dessa gestão, que bom, e fico muito lisonjeada e honrada por fazer parte, mas a gente, quando olha tudo isso, fala assim, meu Deus, quanta coisa, né? A gente perde, a gente fica trabalhando, e aí não para. Não faz um levantamento. E a hora que vem uma lista, né, de ações, de coisas, fala assim, meu Deus, quanta coisa! E foi feito algumas nesse quase 2 anos de gestão, e outras que já estavam na gestão anteriores, mas tiveram as melhorias, né? Então, isso que a CIRP é isso, né? A CIRP é isso, e é lindo de ver. E assim, eu quero te agradecer pelo convite de poder estar próxima e fazer parte da sua gestão. Eu agradeço vocês. E o quanto que eu aprendo com você. Você realmente é uma pessoa diferenciada. Né? É uma enciclopédia, mas assim, e uma enciclopédia, você é gente. Você é gente. Esse é o principal. Mas infelizmente hoje não são todos que são, né? Então por isso que quando é desse jeito a gente tem que frisar. Obrigado. E muito obrigada por ter a honra de conviver com você e aprender, porque eu aprendo com você todos os dias. Eu que agradeço vocês. Eu costumo dizer que imagina você ter 30 diretores e ser referência para esses 30 diretores. E aí são 30 líderes. Então você ter todo o cuidado, né, toda humildade, como você falou. Então, acho que sem dúvida nenhuma, é algo importante que eu levo para a vida, né, e falo que eu aprendo, sempre é um aprendizado contínuo, e também não só da parte de vocês, como da minha também. É mútuo. E como assim precisava de você nesse momento, assim, uma pessoa como você, porque nesse momento precisava vir com essa tona, né, com essa marca da inovação. E você é inovação, né, como pessoa, como empresário, como empreendedor. Então, a CIRP precisava de você nesse momento, e você tem feito um trabalho brilhante. Isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que esse daí você saindo... Em nome da entidade, assim, eu te agradeço pelo aceite, né, de ser presidente, que a gente sabe também que não é fácil. Não é nada fácil. Família, né? Principalmente. Tudo, né? Muda a vida inteira. Tem que abrir mão de muitas coisas que são importantíssimos, né? Mas você abriu nesse momento, e eu brinquei com ele no início, né? Agora A pergunta que não quer calar. Assim, se vai ter continuidade ou não vai ter continuidade. Eu acho que, independente continuar colocando aqui numa situação difícil, independente da continuidade, acho que é importante da continuidade do presidente, a continuidade da gestão, dos trabalhos, né? Então, de novo. E da profissionalização da equipe, que é isso que você está fazendo, né? Exatamente. Então, acho que por isso que é importante a profissionalização dentro da CIRP, porque se vier outra gestão, se vier outro presidente, enfim, dá sempre a continuidade de todos os trabalhos e não tem essa ruptura, como o César falou.
Vocês viram, né, gente? Ele falou e não me Não respondeu, né? Me deixou. Vamos sair de me deixou no férias, vácuo, vamos sair de férias, vamos Então, sair ó, de férias. cenas para os próximos capítulos. Achei que eu ia ter a resposta agora, Vamos sair mas de não férias. tive. Brincadeiras à parte, tô brincando, presidente, tô brincando com você, tenho essa liberdade para isso. Mas assim, mais uma vez te agradeço Obrigado. por você ter vindo no segundo podcast com o presidente, mas eu acho que foi muito importante, né? O primeiro para te conhecer O e balanço agora da gestão, o né? balanço da gestão. É impressionante E tá- como passa rápido, né? Passa muito rápido. Não, passa já acabou o podcast, que dó. como passa rápido e quantas entregas. Então, muito obrigada e Obrigado, parabéns. Luciano. Obrigado você, Obrigado, Cezinha. Aninha. Obrigado. Obrigado, presidente. Valeu. Gente, obrigada. Terminamos mais um ACIRPcast. Até o próximo. Escrevam, falem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês gostariam de escutar. Eu queria trazer uma notícia uau aqui para vocês, sim ou não, mas não tive essa resposta. Mas eu, para ter uma avaliação geral, uma avaliação geral da gestão do Jean, que está incrível, com muitas entregas. Então, a gente espera vocês no próximo. Muito obrigada.